Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, então hoje nós vamos começar com a nossa unidade 2. Para isso, então, eu vou fazer uma apresentação do que a gente vai trabalhar e quais habilidades que a gente vai desenvolver durante essa unidade. Além disso, a gente inicia então com o objeto de conhecimento de função exponencial, que é por meio dessa função exponencial e equações exponenciais que nós vamos atingir as habilidades dessa nossa unidade. Tranquilo? Então acompanha comigo na tela. Vamos então entender que a função exponencial ela tem várias aplicações, não somente na área que a gente está, né, que é na matemática. Temos a lei, por exemplo, de resfriamento na física e o decaimento radioativo na química. Além disso, a biologia e a geografia buscam nessa função exponencial explicar crescimentos ecológicos e sociológicos. Portanto, pessoal, vejam que por meio da função exponencial, a gente pode ultrapassar as barreiras das nossas áreas de conhecimento, onde nós vamos trabalhar, para além da matemática, também elementos que podem ser aplicados na física, na química e na biologia, ok? Então, a gente vai trabalhar com essa interdisciplinaridade. Tranquilo? Então, vamos continuar entendendo o que mais que nós vamos ver nessa nossa unidade 2. Em situações em que a taxa de variação é considerada grande, por exemplo, em rendimentos financeiros capitalizados por juros compostos, no decaimento radioativo de substâncias químicas, desenvolvimento de bactérias e micro-organismos, crescimento populacional, entre outras situações. Um caso importante em que a gente pode aplicar, por exemplo, a função exponencial é quando a gente tinha aqueles números muito grandes na pandemia em relação à Covid, né? Os números de pessoas que contraíram essa doença. Era também uma função exponencial. Eu não sei se vocês lembram, né? Nos jornais, passando aquele gráfico com aquela linha curva que chegava até lá em cima. Isso é uma função exponencial, ou seja, ela pode ser aplicada além de diversas áreas do conhecimento, também na nossa vida, no nosso dia a dia, ok? Então vamos continuar. As funções exponenciais, elas devem ser resolvidas utilizando, se necessário, as regras envolvendo a potenciação. Inclusive, durante as nossas aulas, nós vamos revisar um pouco dessas regras. Ao final dessa etapa, então, você será capaz de reconhecer e resolver equações exponenciais. Segunda habilidade que a gente vai desenvolver, identificar uma função exponencial em situações descritas em um texto, representando-a algébrica e ou graficamente. Terceira, calcular a raiz de uma função exponencial. Próxima e última, resolver problemas significativos utilizando a função exponencial. Então, gente, para nós trabalharmos a nossa função exponencial, a gente vai partir então da parte mais teórica, o que é uma função exponencial, como é que a gente pode encontrar ela no nosso dia a dia, como é que nós vamos representar essa nossa função exponencial num gráfico, como é que nós vamos analisar esses gráficos para determinar alguma coisa. Também vamos resolver exercícios de equações exponenciais, aonde nós vamos encontrar o valor do x, mas antes eu vou explicar então para vocês qual que é a diferença de uma equação exponencial para uma equação do primeiro ou do segundo grau, que são as mais comumente aí utilizadas na matemática, né? Desculpa. Então, nós vamos trabalhar com equações exponenciais, nós vamos trabalhar com as funções exponenciais, os gráficos dessas funções exponenciais e nós vamos também fazer algumas aplicações. Onde que a gente vai aplicar aqui no contexto da matemática?
nós vamos aplicar especialmente na resolução de problemas, sendo eles problemas que a gente vai adaptar e relacionar aí com o dia a dia de vocês. Vejam então que tudo que vocês vão ver durante essa nossa unidade 2 poderá ser aplicado sim no seu contexto da sua vida, do seu dia a dia, ok? Tranquilo? Então, vamos começar essa nossa unidade 2 e aí a gente vai começar com aquela nossa parte teórica que eu acabei de falar para vocês, né? O que seria, então, uma função exponencial? Acompanha comigo. A função exponencial vai se chamar função exponencial qualquer função f de R em R. O que significa quando a gente fala de R em R? Quer dizer que essa minha função ela está dentro do conjunto dos números reais. Mas espera aí, professor, o que é o conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais são todos os números que a gente conhece, tá? Quais são esses números? São os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. O conjunto de tudo isso é o conjunto dos números reais, certo? Então, ele engloba todos os números que nós já aprendemos até o momento, ok? Porém, nós vamos ter um conjunto que vai fugir dos números reais, que é o conjunto dos números imaginários, mas a gente não vai ter essa conversa a respeito deles ainda. Então, até agora, todos os números que a gente conhece, eles são números que são reais, ok? Tranquilo até o momento? Todo mundo acompanhando? Então, vamos continuar definindo o que é essa nossa função exponencial. Então, dada uma lei da forma f de x igual a ax, vejam então que esse x ele está no expoente. Ele está escrito assim, ó, gente, o a aqui na base e o x pequenininho lá em cima do a. Em que esse meu a, ele vai ser um número real, tá? Ele é numérico, mas ele é um número real em que é maior do que 0 e é diferente de 1. Ou seja, vai ter que ser um número positivo maior do que 1, beleza? Não pode ser o número 1. Ok? Então, essa é a cara da nossa função exponencial. Por que a gente fala exponencial? A gente traz na fala exponencial que vem de expoente. Então, quando a gente trabalhou lá a potenciação, vocês viram que para escrever uma potência, nós temos os seguintes elementos. Nós temos a sua base, que é o número maior que fica embaixo, e nós temos o seu expoente, que é aquele número menor que fica em cima à direita, certo? Esses são os elementos da potenciação, onde esse número que está lá em cima ele é chamado de expoente. É por isso que a gente fala que é uma função exponencial, porque vem exatamente dessa ideia aí de expoente, ok? Então, qual que é a forma geral da nossa função exponencial? É dada, então, por f de x igual a x, sendo x o nosso expoente. Tranquilo até aí? Sim? Então, vamos continuar definindo essa nossa função exponencial aí comigo. Então, temos aí alguns exemplos para vocês verem como é que a gente vai identificar, né, se é uma função exponencial ou não. Como não está escrito muito bonitinho aqui, eu vou colocar para vocês y igual a 2 elevado a x. Vejam, então, que ela é uma função exponencial, onde esse y aqui, gente, ele representa a nossa f de x. Tem que lembrar, então, que a f de x é igual a y. E aqui é uma função exponencial, por quê? Porque a minha incógnita, a minha letra está no expoente. Então, quer dizer que não vai ser qualquer potenciação que vai determinar uma função exponencial. Para ser uma função exponencial, pessoal, a sua incógnita, ou seja, a sua variável, a sua letra, ela vai ter que estar no expoente. Se ela estiver no expoente, aí sim, você vai dizer que é uma função exponencial. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar analisando esses exemplos. Então, temos agora aí a f de x igual a 1/3 elevado a
x. Então, vejam que nós temos um termo numérico na base e a minha variável está no expoente. Portanto, aqui é uma função exponencial. Também temos exemplo aí, f de x igual a 1 mais x elevado a 1 sobre x. Vejam, então, que mesmo que o meu expoente ele seja fracionário, a minha variável, ou seja, a minha letra, ela está no expoente. Independente de ela ser o meu numerador ou o meu denominador, ela continua no expoente. Se ela continua no meu expoente, então essa daqui, gente, também vai ser uma função exponencial. Vou colocar os termos dela aí para vocês. Então, vejam que aqui nós temos a nossa base, que também tem termos que são letras, e não tem problema, tá, gente? Desde que isso aqui esteja dentro do conjunto dos números reais. E aqui no expoente eu tenho 1 sobre x. Então, se a minha letra está no expoente, eu já posso dizer que aqui é uma função exponencial. Tranquilo, gente? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje na nossa aula, né? O início da nossa unidade 2. Então, eu já coloquei as expectativas aí para vocês do que nós vamos trabalhar e quais as habilidades que a gente vai desenvolver durante toda essa unidade. Em seguida, nós já começamos a trabalhar com a nossa unidade 2, onde eu trouxe para vocês, então, a definição do que é uma função exponencial e, em seguida, eu mostrei para vocês alguns exemplos de como é que a gente faz, então, para identificar uma função exponencial. Tranquilo até aí? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!